Hoje nós vamos falar sobre a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é para resolver indeterminações de limite de um quociente, assim, uma função em cima e embaixo, onde dê uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, independente do sinal aqui, se é mais infinito, menos infinito, é infinito em cima e infinito embaixo. Então essas são as duas indeterminações que nos transportam para resolver, para levantar as indeterminações pela regra de L'Hopital. Temos outras indeterminações que eu vou comentar aqui embaixo. Ó. Essa aqui é a indeterminação de produto, indeterminação de uma diferença e indeterminação de potência. Então aqui seria infinito, é um número gigante, vezes um número quase nulo, é uma indeterminação. Infinito menos infinito também é uma indeterminação. E indeterminação de potência, que 0 sobre 0 elevado a zero é uma indeterminação. Infinito elevado a zero também é uma indeterminação. E 1 elevado a infinito é outra indeterminação. Então a regra de... quando nós caímos numa dessas indeterminações aqui que eu coloquei, nós temos que dar um jeito de transformar essas indeterminação em uma dessas duas aqui. Geralmente se transforma em 0 sobre 0. Então, caiu numa indeterminação dessas, nós temos que dar um jeito de migrar para cá para usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital nos diz que quando tem uma indeterminação, e apenas quando é indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a gente pega o limite, deriva o numerador e o denominador. Tem que dar a mesma coisa. Então, se tiver uma indeterminação, se tu derivar, talvez tu consiga levantar a indeterminação. Talvez tenha que derivar outra vez e outra vez, mas é assim que funciona a regra de L'Hopital. Mas só vamos entender isso na prática. E aqui eu já tenho o primeiro exemplinho, mais simples, para não desanimar, né? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Ora, se eu colocar aqui 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1, aqui em cima vai dar 0 e embaixo também vai dar 0. Caímos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Segundo a nossa regrinha de L'Hopital, quando nós caímos numa indeterminação desse tipo, basta derivar de cima e de baixo e aí fazer novamente a substituição. Vamos derivar então. Derivada de x ao quadrado vai dar limite. Quando x tende a zero, e é bom deixar bem claro que ele tende a zero, ele nunca vai ser zero. Em cima vai ficar 2x, porque a derivada de x ao quadrado e derivada de 1 é zero. Embaixo a derivada de x é 1, derivada de 1 é zero. Agora, né, nós temos derivando em cima e derivando embaixo, usando regra de L'Hopital, limite, quando x tende a 1, de 2x sobre 1, substituindo esse 1 aqui, 2 vezes 1. Ok, pessoal. A resposta vai ser 2. A indeterminação que tinha dado 0 sobre 0 foi desfeita, levantada, né, pela regra de L'Hopital. Outra maneira de fazer este aqui, pessoal, é fatorando, né? Um que também daria para ser feito fatorando. Fazendo aqui embaixo, limite, para quem viu vídeos passados, x menos 1 lá e x mais 1. Eu estou fatorando a parte de cima sobre x menos 1, quando x tende a 1. Se vocês enxergarem bem aqui, apareceu uma coisa igual aqui. E aí a gente simplifica e fica com limite x mais 1 quando x tende a 1. E então, substituindo por 1, vai dar 1 mais 1. E a resposta continua sendo 2.
eu levantei a indeterminação simplificando aqui depois que eu fatorei. E nesse eu levantei a indeterminação derivando pela regra de L'Hopital. O problema é que nem sempre vai dar para fatorar, pessoal. Nem sempre vai ser possível fatorar. Daí nós vamos usar a regra de L'Hopital. Vamos fazer mais um exercício, então, um caso que não dê para fatorar. Neste caso aqui, se nós olharmos bem, e é infinito, e elevado a infinito sobre infinito ao quadrado. Quanto é que é um número e? E todo mundo sabe, deveria saber que é 2,7, 1 e assim por diante. É um número. Um número maior que 1 elevado a infinito vai ser ele vezes ele mesmo infinitas vezes. Então dá infinito em cima, infinito ao quadrado infinito. Se olharem bem, nós caímos num caso de indeterminação que nos permite usar o L'Hopital, porque deu uma daquelas duas, que é 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Então nós caímos no infinito sobre infinito, vamos derivar, e vocês estão vendo aqui, ó, este aqui não dá para fatorar. Então vamos derivar. Limite, usando L'Hopital, derivada de e na x, e aí eu gostaria de lembrar esta regrinha, essas regrinhas básicas aqui que nós vamos ter que saber, pessoal. Para quem já viu derivada de constante é 0, derivada de x vai ser 1, derivada de x na p é p, x na p menos 1, derivada de logaritmo é 1 sobre x, e derivada de e na x é e sobre e na x. Então essas aqui a gente tem que já ter uma tabelinha feita. Então continuando aqui, derivada de e na x é o próprio e na x, conforme eu acabei de mostrar. Derivada de x ao quadrado é 2x 2 menos 1, quando x tende a infinito. Então, copiando aqui, e na x sobre 2x. Ficaremos com isso aqui depois de derivar. Após fazer a substituição, o que nós temos aqui? E na x é e na infinito sobre 2 vezes infinito. Ora, novamente nós caímos em infinito sobre infinito. Novamente eu vou ter que derivar, aplicando o L'Hopital mais uma vez. Então vamos derivar aqui. Derivada de e na x continua sendo e na x. E derivada de 2 vezes x fica 2 vezes 1, quando x tende a infinito. Ficaremos com e na infinito. E na infinito é infinito. E 2 embaixo não dá para substituir. Infinito dividido por 2 é infinito. Então esta é a resposta. Bom, nesse caso aqui, nós vamos substituir o 2 ali dentro. Se der um número, está resolvido. Se der a indeterminação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, vamos usar o L'Hopital então. Vamos praticar com o L'Hopital. Substituindo 2 dentro do x, mais 2 vezes 2, menos 8. Embaixo ficará 2 ao quadrado, menos 2, menos 2. O de cima fica 2 ao quadrado dá 4, mais 4 menos 8. E embaixo vai ficar 2 ao quadrado dá 4, menos 2, menos 2. 4 mais 4, 8 menos 8 dá 0. E embaixo 4 menos 2 também dá 0. Ok, pessoal. Indeterminação, L'Hopital. Vamos usar L'Hopital, porque deu a indeterminação 0 sobre 0. Então, continuando aqui, derivada de cima, vai ficar limite 2 vezes x mais 2 vezes 1 menos o 0 sobre 2 vezes x menos 1 menos 0, quando x tende a 2. Substituindo agora por 2 dentro do x, né? Nós ficaremos com 2 vezes 2 mais 2 sobre 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, mais 2, 6. Embaixo, 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3. Resposta é 2. Então tá aí a resposta.
Fizemos uma derivada, aplicando L'Hopital e levantamos a indeterminação. Vamos para outro exemplo. Primeiro vamos substituir para ver se já dá certo. E elevado a zero menos 1 sobre 0 ao quadrado. O número elevado a zero é 1 menos 1 sobre 0, resposta 0 sobre 0. Novamente uma indeterminação, pessoal. E desse jeito tem que ser L'Hopital. Não vai dar para fatorar, não dá para fazer esses artifícios aritméticos. Então vamos derivar em cima e derivar embaixo. Ficará limite, quando x tende a zero, derivada de e na x é o próprio e na x, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, sobre 2x. Continuando, né? Vamos substituir agora para ver o que nós obtemos. Substituindo e na 0 menos 1 sobre 2 vezes 0. Eu botei no lugar do x o 0. E na 0 é 1 menos 1 sobre 2 vezes 0 é 0. Resposta deu novamente 0 sobre 0. Ó, já tinha dado uma indeterminação, voltou a dar indeterminação, derivando mais uma vez. Vamos lá então. Aplicando L'Hopital, derivando limite, quando x tende a 0. Derivada de e na x é e na x. Derivada de 1 é 0 sobre 2 vezes 1. Bom, agora vamos tentar substituir novamente. Substituindo, o x vale 0. E na 0 sobre 2. E na 0 é 1 sobre 2. Tá aí, pessoal. Achamos o valor usando o L'Hopital. Para resolver essa questão, fazendo muitos exercícios, a gente vai pegando habilidade. Substituímos esse 1 dentro do x para ver se vai dar indeterminação. 1 menos 1 mais logaritmo de 1. Substituímos embaixo também. 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2. Em cima, 1 menos 1 é 0 e logaritmo de 1 também é 0. Embaixo, 1 ao cubo é 1, 1 mais 2 é 3, com esse menos 3 dá 0. Chegamos à conclusão, né, que deu uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então podemos usar L'Hopital. Deriva-se em cima, deriva-se embaixo, ficará limite, quando x tende a 1, derivada de 1 é 0, derivada de x é 1, derivada de logaritmo é 1 sobre x. Sobre, derivada de x na 3 é 3x na 2, subtrai 1 lá de cima, menos 3 vezes 1 mais 0, que é a derivada do 2. Então, substituindo novamente, para ver se já deu para levantar a indeterminação, a gente coloca dentro do x o número 1, que é para onde tende, vai ficar em cima, vai ficar 0 menos 1, mais 1 sobre 1. Embaixo vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 3. Em cima, 1 menos 1 mais esse 1 dá 0. Embaixo, 3 vezes 1, 3. Menos 3 também dá 0. De novo, deu mais uma indeterminação. E aí vamos ter que usar... Vamos melhorar isso aqui para poder derivar melhor. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente pode passar esse x para cima, copiando tudo de novo. X tende a 1. Vai ficar menos 1. Esse x passa para cima. X na menos 1 sobre, lembrando que isso aqui, pessoal, eu estou usando lá a nossa oitava série, né? A na menos P e A 1 sobre A na P. Então, eu estou usando uma propriedadezinha da nossa oitava série, passando para cima, o expoente que é 1 vira menos 1.
E o restante eu só vou copiar o que é necessário. 3x² menos o 3. Agora nós vamos usar L'Hopital derivando. Derivada do de cima, ficar limite, quando x tende a 1. Derivada do menos 1 é 0 e esse aqui fica menos 1x na menos 1 em cima e 6x na 1 embaixo aqui e derivada de 3 é 0. Melhorando essa resposta aqui, ó, limite, quando x tende a 1, esse aqui dá menos 2, vai para baixo, vai dar menos 1 sobre x na 2. Lembrando que isso aqui, pessoal, menos 1x na menos 2, ele vai para baixo devido a essa propriedadezinha aqui. Menos 1 sobre x na 2. Foi o que eu fiz aqui, tá? Fiz meio direto, mas aqui eu expliquei. Embaixo ficará 6x. Vamos tentar fazer a substituição para ver o que nós vamos obter disso aqui. Menos 1 sobre 1 ao quadrado, 6 vezes 1. Ora, pessoal, 1 ao quadrado dá 1, 1 dividido por 1, aqui em cima, né? Dá menos 1, 6 vezes 1 dá 6. Eu achei menos 1/6 a resposta disso aqui. Bom, pessoal, aqui neste exemplo, nós temos um produto quando x tende a 0, substituindo, vai dar 0. Só lembrando que o x tende a 0, ele nunca vai ser 0. Então, ele aqui quer dizer que ele está reduzindo-se a um número cada vez menor. Vezes logaritmo de alguma coisa parecida com 0. Não é 0, é um número muito próximo de 0. O logaritmo eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar uma calculadora e colocar logaritmo neperiano de 0,1, logaritmo neperiano de 0,01 e ver o que acontece numa calculadora, pessoal. Aqui eu já tenho uma calculadora, peguei uma aqui para fazer o logaritmo. Primeiro vamos ligá-la, ligando a calculadora, logaritmo neperiano de 0,1. Isso vai dar aproximadamente, pessoal, menos 2,30258. Tá, deu menos 2. Agora, logaritmo de 0,01. Então, logaritmo de 0,01 menos, ó, já subiu para menos 4,6, 0,5, alguma coisa. Mas de menos 2 já passou para menos 4. Vamos exagerar um pouquinho, vamos pegar logaritmo de 0,1234551. Então, vamos botar esse logaritmo bem, desse número muito pequeno aí, para ver o que acontece. Logaritmo 0,1234551. Vamos ver o que acontece. Olha o número que já deu, já subiu, né? Para menos 13,8155 e assim vai. Mas quanto menor aqui o número aqui dentro do logaritmo, maior fica o resultado desse logaritmo. Então, o que nós temos aqui? 0, quando o x tende a 0. E esse logaritmo, toda vez que o x se aproxima de 0, menos infinito. O que nós temos? Nós temos uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Produto, né? Então, determinação de um produto. Eu já tinha falado lá no início desse vídeo. Aqui estamos. Foi este caso aqui. 0 vezes infinito. Então, um número muito pequeno vezes um número muito grande. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que isso aqui se transforme, de preferência, em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas vamos botar 0 sobre 0, que é o mais normal. Então, vamos ter que transformar isso nisso para poder usar a regra de L'Hopital.
Aqui novamente, pessoal, eu copiei de novo. Isso aqui foi comentários que eu fiz. Para vocês verem que nós temos esse tipo de indeterminação. A gente pode lembrar que aqui embaixo tem um umzinho invisível. Eu vou optar por escrever este x sobre 1. Ele pode passar para baixo e vai ficar logaritmo de x, que é este. E este vem invertido aqui, 1 sobre x. Aí fica o limite quando o x tende a zero disso aqui, pessoal. Se eu passar este aqui invertido multiplicando, volta a ser aquilo lá. Mas eu não tenho interesse em desfazer isso aqui, porque quando o x tende a zero, esse de cima aqui vai dar menos infinito. E quando o x se aproxima de zero, 1 dividido por um número muito pequeno também vai dar infinito. Aí nós caímos na indeterminação de infinito sobre infinito. Eu já tenho falado por que um número muito pequeno aqui embaixo tende para infinito. Se vocês pegar 1 dividido por 1, é claro que vai dar 1. Se vocês pegar 1 dividido por 0,1, dá 10. Quanto menor esse denominador, maior vai ser o resultado. 1 dividido por 0,01 vai dar 100. 1 dividido por um número muito pequeno próximo de zero vai dar um número muito grande. Tá ok, pessoal? Então, só relembrei por que 1 dividido por zero tende a infinito. Mas agora nós temos infinito sobre infinito. E tendo infinito sobre infinito, eu posso usar a L'Hopital. Então, para derivar esse aqui de baixo, eu vou copiar novamente. Limite. Quando x tende a zero, logaritmo de x, e esse aqui fica x na menos 1. Eu passei para cima, novamente usando aquela propriedadezinha da nossa oitava série. Passa para cima com expoente negativo. Derivando o logaritmo de x dá 1 sobre x, eu já mostrei no passado, né? Essa é uma das básicas. Limite quando x tende a zero. Derivada de logaritmo é 1 sobre x. E derivada de x na menos 1 é menos 1x na menos 2. Melhorando essa resposta, eu posso colocar este volta para baixo, usando a propriedade que o expoente negativo vai para baixo do 1, fica positivo o expoente, então ficaria 1 sobre x, que é só o de cima, menos 1 sobre x ao quadrado. Limite quando x tende a zero. Agora que eu tenho esse monte de fração, eu tenho aqui a divisão. O de cima permanece como está, já o de baixo passa invertido multiplicando. Aí é álgebra. Então ficará limite quando x tende a zero, o de cima fica 1 sobre x, vezes o de baixo passa invertido, x ao quadrado sobre menos 1. Dá para dar uma simplificadinha, o x2 com o x, e ficará limite quando x tende a zero, de menos x apenas. Sim, porque x2 corta com x e esse menos está aqui, faz com que fique negativo. A resposta é menos zero e zero não tem sinal, então a resposta é zero. Aí, levantada a indeterminação, pessoal. Viram que nesse caso eu caí numa indeterminação, uma indeterminação de produto de zero vezes infinito e tive que transformar em alguma coisa e conseguir fazer zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Nesse caso, eu evolui para infinito sobre infinito. Aí eu pude usar L'Hopital. Bom, aqui nós temos um limite para resolver. Vamos fazer a substituição para ver no que nós chegamos. Logaritmo dentro do x eu ponho 1, que é para onde está tendendo a função.
e 1 menos 1. O logaritmo de 1 é 0 e 1 menos 1 é 0. Novamente caímos numa indeterminação. Então, usando o L'Hopital, deriva em cima, limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x, 1 menos 0. Derivei o logaritmo, deu 1 sobre x, e derivada de x é 1 e derivada de 1 é 0. Vamos substituir 1 sobre 1 dividido por 1. Esse 1 sobre 1 é esse aqui, o de cima. 1 menos 0 fica 1. 1 dividido por 1 é 1, dividido por esse 1, resposta 1. Aí, bem simples isso aí. Bom, pessoal, vamos tentar agora resolver isso aqui. Novamente, se eu substituir o infinito aqui, vai dar infinito sobre infinito. Podemos usar L'Hopital, então. Derivando em cima, limite 2 vezes x, que é a derivada de x ao quadrado, e derivada de e na x é o próprio e na x, quando x tende a infinito. Se eu tentar substituir, vai dar infinito sobre infinito novamente. Vamos então derivar mais uma vez aplicando o L'Hopital. Limite, quando x tende a infinito, de 2 sobre e elevado a x. Finalmente, agora, substituindo, só tem x aqui, vai dar 2 sobre e na infinito. Um número maior que 1 elevado na infinito vai dar ele vezes ele infinitas vezes, vai dar 2 dividido por infinito. Ora, 2 dividido, 2 grãos de arroz dividido entre todos os habitantes do planeta Terra, 0 para cada um. Vai dar uma parcela tão pequena para cada um que a gente diz que ela é aproximadamente 0. Então aí está. Tivemos que aplicar 2 vezes o L'Hopital. Bom, se eu resolver esse limite e tentar substituir, o que nós teremos? Nós teremos 0 elevado na 0. Uma indeterminação de potência. Uma daquelas indeterminações. Nós temos que dar um jeito de chegar em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito para usar L'Hopital. Bom, o artifício é que eu vou chamar isso aqui de y. Se eu achar o valor do y, eu achei a resposta disso aqui. Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Então, a gente aplica logaritmo neperiano de y de um lado e do outro lado limite, quando x tende a 0, de logaritmo neperiano de x elevado a x. Ok. Bom, uma vez que eu apliquei logaritmo neperiano dos dois lados, eu não alterei o que eu tenho. Mas eu vou pegar esse logaritmo de x na x e vou passar para frente usando uma propiedadezinha do logaritmo. A propiedadezinha do logaritmo que eu estou explorando aqui diz o seguinte: logaritmo de a na base p pode ser escrito como p vezes logaritmo de a. Então, existe lá do segundo grau algo que diz que esse p pode vir para frente. E é isso que eu vou usar aqui, pessoal. Nós temos que ter uma base boa, né, do segundo grau para poder resolver isso aqui. Mas eu estou relembrando aqui para vocês que estão meio esquecidos. Esse x passa para frente, vai ficar limite, quando x tende a 0, de x vezes logaritmo de x. Observem que este x aqui é aquele que estava lá em cima no expoente. Estamos aplicando isso aqui. Agora, se eu for fazer a substituição, x tendendo a 0, vai dar 0 vezes logaritmo, quando x tende a 0 aqui dentro, vai dar vezes infinito.
A gente pode fazer isso pegando uma calculadora e substituindo valores cada vez mais próximos de zero, e eu já devo ter feito logaritmo de 0,1, logaritmo de 0,01, vai botando na calculadora e vocês vão ver que o logaritmo, quando isso aqui se aproxima de zero, isso aqui, a resposta vai ser menos infinito. Só bote numa calculadora, calculem que vocês vão ver que o valor começa a aumentar aqui. Então, eu estou só mostrando porque desse infinito. Outra forma de saber que é infinito é conhecendo o gráfico da função logaritmo. O gráfico da função logaritmo, ela é assim, ó. Assim. Aqui é 1. Então, esse gráfico que eu fiz aqui é y igual a logaritmo de x. X aqui, e esse é o eixo do y. Quanto mais próximo de zero aqui, mais para baixo vai ficar. Pode ver que está crescendo cada vez mais rápido. Se eu estiver bem encostadinho aqui, vai estar lá no fundo do poço, né? Então também é outra forma de saber que quando o x tende a zero aqui dentro, ó, o resultado do logaritmo fica cada vez negativamente maior. Então tá. Já caímos em outra indeterminação. Saímos de uma indeterminação que era zero elevado na zero para cair no produto. Zero vezes infinito. Mas agora, eu sei que isso aqui é x sobre 1. X sobre 1. Eu poderia escrever logaritmo de y é igual ao limite, quando x tende a zero, de logaritmo neperiano de x. Ao invés de escrever vezes, eu escrevo invertido multiplicando aqui. Desse jeito aqui. Aí nós podemos ver que quando logaritmo de zero tende a menos infinito, e 1 dividido por zero, por quase zero, também tende a mais infinito. Agora nós chegamos no infinito sobre infinito. É um dos casos de indeterminação que nos permite usar o L'Hopital. Então chegamos onde eu queria. Agora, para resolver isso aqui, eu derivo em cima e embaixo. Copiando o logaritmo de y é igual a limite, quando x tende a zero, derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. E este aqui, ó, para derivar 1 sobre x, agora aqui embaixo já derivei, derivada de logaritmo é 1 sobre x. E este aqui, fazendo um cantinho aqui, y é igual a 1 sobre x. Vamos derivar isso aqui. Passa para cima, y é igual a x na menos 1. Passei para cima, derivada vai ser menos 1, x na menos 1, menos 1. Y' é menos 1, x na menos 2, que voltando para baixo, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Está aqui. Derivamos e levamos a resposta para cá. Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok. Passamos o de baixo invertido multiplicando aqui. Vamos escrever com uma caneta diferente. O logaritmo neperiano de y é igual a limite, quando x tende a zero, de quem? O de cima permanece como está, 1 sobre x vezes x ao quadrado sobre menos 1. E aí a gente pode dar uma cortadinha. Este x com esse x2. O que vai sobrar? Logaritmo neperiano de y é igual ao limite de menos x apenas, quando x tende a zero. Prosseguindo, tende a zero, substitui agora, logaritmo neperiano de y é igual a menos zero. Ora, logaritmo neperiano de y é igual a zero, porque menos zero e zero é a mesma coisa. Isolando o y agora, eu passei a limpo aqui para a gente poder se estender um pouquinho mais. A definição de logaritmo diz que logaritmo
de n na base A é igual a x. Por definição, eu posso escrever, passando por outro lado, n é igual a elevado na x. Isso aqui passa para o outro lado em forma de base. Ora, pessoal, quando eu tenho logaritmo neperiano, é porque é logaritmo de y, a base é e. Se tiver escrito assim, ó, este azinho aqui é e para nós, toda vez que tiver escrito assim, igual a zero. Da mesma forma que eu passei para o outro lado a base e elevei expoente que estava do outro lado, eu vou elevar esse e a zero. Vai dar y igual a e elevado na zero. E um número elevado na zero, desde que não seja o zero, né? Sempre vai dar 1. Tá aí a resposta, pessoal. Achamos o valor, é 1. O limite, depois de levantar as indeterminações. Veja a ginástica que eu tive que fazer para me enquadrar numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Eu caí no zero elevado na zero, depois eu zero vezes infinito, tive que fazer um malabarismo para cair nessa aqui. Então é as duas indeterminações que eu tenho que perseguir, zero sobre zero, infinito sobre infinito. As outras têm que evoluir para essas indeterminações aqui, para poder aplicar o L'Hopital. Bom, pessoal, essa situação aqui, se eu quiser resolver, né, eu vou primeiro substituir para ver se nós já não podemos resolver. De repente já dá para resolver só com a substituição. Então, se eu colocar 1 mais 0 na 1 sobre 0. Este 0 não é bem 0, pessoal. Ele é uma coisa muito pequena, ele tende a 0. E aqui também. Então vai dar 1 mais uma coisa pequena, é aproximadamente 1. E 1 dividido por 0 é infinito. Caímos numa indeterminação de potência. Então isso aqui, ó, isso aqui que a gente está vendo, né? É uma indeterminação que nós temos que dar um jeito de cair ou nesta, para poder usar L'Hopital. Vejam bem, quando vocês dividem 1 por um número muito pequeno, vai dar um número infinitamente grande. E aqui 1 mais 0, ou um número muito pequeno, quase 0, é aproximadamente 1, mas não é bem 1. Então esse número é muito próximo de 1. Só que quando ele está elevado no infinito, essa diferença é significativa. Então isso é um tipo de indeterminação, porque ele não é bem 1, ele é próximo de 1. E esse é muito grande. Um número muito próximo de 1 elevado ao infinito pode, né, não ser 1. Então vamos voltar à nossa situação, é uma indeterminação, e nesse caso a gente usa chamar isso aqui de y. Se eu achar o valor do y, eu achei a resposta do que eu procuro. Vamos aplicar logaritmo dos dois lados. Logaritmo de y. Se tu fizer dos dois lados, tu não altera. Logaritmo. Ou melhor, vamos botar limite. Quando x tende a zero. E vamos colocar o logaritmo aqui dentro. 1 mais x na 1 sobre x. Tá aí. Usando aquela propiedadezinha de logaritmo lá no segundo grau, né? Que diz que logaritmo de A na base P, esse P pode passar para frente, P log de A. Então, o nosso P está aqui, eu vou levar ele lá para frente, esse número aqui, usando essa propriedadezinha aqui. A gente escreve aqui na frente 1 sobre x, usando isso aqui. Vamos lá, então. Logaritmo de y é igual ao limite x, quando x tende a zero, de 1 sobre x vezes logaritmo de 1 mais x.
Se eu for substituir agora, ó, 1 dividido por 0 aqui, ó. 1 dividido por 0. 1 dividido por 0, a gente tem que ter em mente que isso vai ser um número muito grande. E logaritmo de 1 mais 0 é logaritmo de 1 vezes 0. Vejam bem que eu caí em outro tipo de indeterminação de produto agora. 0 vezes infinito vezes 0 é uma indeterminação. Mas essa indeterminação é fácil de resolver. É só botar esse x aqui embaixo. Ó. Aqui tem umzinho invisível. 1 vezes x. Então vamos fazer para ver o que acontece. Logaritmo de y é igual ao limite, quando x tende a 0, de logaritmo de 1 mais x sobre x. Ok. E aí nós fizemos substituindo para ver o que a gente consegue obter. Logaritmo de 1 mais 0 sobre 0. Logaritmo de 1 é 0 sobre 0. Cheguei na situação que me permite usar L'Hopital. Então vocês vejam que eu estava numa situação de 1 na infinito, vim trabalhando isso, né? E caí na situação de infinito vezes 0, uma outra indeterminação. Eu só botei aqui embaixo e caí naquela que me permite usar L'Hopital. Então agora vamos derivar em cima e o denominador e o numerador. Derivada de logaritmo, né? O que a gente sabe? A gente sabe que logaritmo, se eu tiver logaritmo, y igual a logaritmo de alguma coisa, a derivada y' é 1 sobre u vezes u'. Regra da cadeia, né, pessoal? A gente deriva o de fora e multiplica pela derivada do de dentro. Então vamos copiar aqui o logaritmo de y, que não faz nada, não se faz nada, limite quando x tende a 0. Este aqui, ó, derivada, vai ficar derivada. Vamos fazer isso aqui numa folha separada para a gente entender melhor. Então cá estamos, pessoal, aplicando aqui o que eu estou enxergando, né? Logaritmo de u é 1 sobre u vezes u', sendo que o u é 1 mais x e o u', derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Então a derivada aqui vai ficar 1 sobre o u é 1 mais x, vezes u', que é 1. Então a derivada que eu vou levar para lá vai ser 1 sobre 1 mais x. Pronto. Então essa é a derivada. Então substituindo a derivada no lugar aqui, né, vai ficar o que eu achei 1 sobre 1 mais x. Derivei o de cima, que é logaritmo, agora derivar de baixo, que é x. Derivada de x é 1. Ora, pessoal, agora eu posso substituir dentro para ver se acabou a indeterminação. Logaritmo neperiano de y é igual a 1 sobre 1 mais 0 sobre 1. Ora, isso aqui é o sinal de divisão, né? 1 sobre 1 mais 0 é 1 sobre 1. Esse é o de cima. 1 dividido por 1 é 1. A resposta é 1. Então, logaritmo, assim, ó, logaritmo neperiano de y deu como resposta 1. Pessoal, eu faço questão de relembrar, né, que agora logaritmo, para tirar o logaritmo para o outro lado, nós temos que lembrar da definição de logaritmo, que logaritmo de n na base a x é equivalente a, passando o logaritmo para o outro lado, n é a elevado na x. Então, essa é a definição de logaritmo. Quando está escrito logaritmo neperiano, a base é e, então
logaritmo de y, a base é e, toda vez que estiver escrito desse jeito, igual a 1. E aí, fazendo a comparação, né? O a aqui é o nosso e que passa para o outro lado. Y vai ser e elevado na 1. Tá aí a resposta, pessoal. Então, aquele limite que eu queria, né? O limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado na 1 sobre x, tem como resposta e. E na 1 que é e, tá? E é aquele número, né? 2,7, 1 e assim por diante.